Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos ficar de pé para a gente receber aqui o preletor dessa lição de hoje. Vamos receber aqui o pastor Sebastião Francisco e já vamos orar por ele nesse momento, para que Deus sempre, como sempre tem usado ele, Deus venha usar mais uma vez para ministrar essa aula nesta manhã desse dia tão especial, o dia 7 de setembro. Se a gente for analisar o significado desse dia, que é chamado Dia da Independência, então nós o celebramos como o dia da dependência e não da independência, né? Ou seja, nós o celebramos como o dia da dependência total do Senhor na nossa vida. Quem concorda diz amém. Na verdade, todo o povo de Deus, quando resolveram a enfrentar o mundo e o seu pecado, eles passaram então a ter a necessidade da dependência total do Senhor, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Mas, a partir do momento que recebemos o Espírito Santo, e é nele, por ele e para ele, que nós vamos continuar a ministração dessa aula. Então nós passamos então a entender que podemos nos entregar nos braços do Senhor como uma criança nos braços dos seus pais. Ontem à noite foi um rebuliço tremendo lá em casa, porque o Pedro, aquela bebezinho que foi apresentado aqui, ficou com febre pela primeira vez, e aí gemendo o tempo todo, e aí você já sabe, né? A Ingrid, a mãe pela primeira vez, o Lucas pai pela primeira vez, e começaram a ficar em desespero, correram para o pronto-socorro, e acaba que se a gente brincar, a gente também fica preocupado, porque ninguém gosta de ver um bebezinho gemendo, chorando, né? E na dependência total dos pais, né? Mas foi tudo bem, hoje eu já vi ele, está tudo tranquilo, era só eles chamam de virose, né? Essas viroses que dá e está tudo certo com o Pedro. Amém, meus irmãos? Então, assim, nós vamos iniciar essa escola hoje entendendo que estamos na dependência e não na independência. Nós estamos na dependência total. Não é só 70%, nem 90%, não. É na dependência total daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, gente? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na manhã especial desse dia 7 de setembro, nós declaramos, ó Deus, a nossa dependência total do Senhor, para que aí sim somos independentes desse mundo de pecado. Aí não temos necessidade, ó Deus, de viver numa vida de pecado, porque estamos na total dependência do Senhor. Pai, nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Com muita atenção, vamos ouvir o que o servo de Deus, pastor Sebastião Francisco, vai ministrar para a gente nessa manhã. Deus abençoe. A paz do Senhor, amém, irmão? Hoje é a lição 10. Os irmãos podem sentar, vamos. Hoje é a escola, né? Lição 10 é a expansão da igreja. Expansão significa ação ou efeito de tornar algo maior, mais amplo ou mais extenso, seja no espaço, em volume,
em atividades ou em abrangência. A igreja nossa aqui no fundo era menor, agora expandiu, ficou grande, né? Assim é a obra de Deus. Eu gosto de falar sobre o que está escrito na revista, né? O professor, o escritor foi muito pontual, ele tocou num assunto muito importante. Nesta semana, tal como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa da sua fé. Na verdade, Jesus já havia foi dito em Atos 1:8, que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Aqui no tópico 1, a igreja diante da perseguição. Embora perseguida, não fragmentada. Fragmentada significa algo que foi dividido ou repartido em partes ou em pedaços menores, ou que não apresenta unidade. A igreja foi perseguida, mas não foi partida. Ela continuou propósito firme na palavra de Deus. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos. Líderes da igreja, o fato de eles não terem sido dispersados, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém, porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou e nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. A união traz a força. Se os apóstolos tivessem sido dispersos, eles ficavam sem retaguarda. A igreja tem que ter a retaguarda por detrás daqueles que são enviados, daqueles que estão fazendo a obra do Senhor. A igreja em luto.
A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A palavra cópetas, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos, que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Nós vemos aqui o amor daquele povo para com o irmão Estevão, que foi apedrejado, né? Levantaram testemunha falsa, apedrejaram o diácono, mas o homem era cheio do Espírito Santo. Ele morrendo, e ainda rogou a Deus que não imputasse àquela pessoa o pecado do seu assassinato. Isso que é um crente verdadeiro, né, irmão? Sendo perseguido, ele não revida. Ele confiou no Senhor, ele está na glória, né? Mas não desesperado. Aí que o fato é que a igreja penteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um de seus membros queridos, ilustres, haviam sido mortos, trazendo consequência para todos. Mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. É difícil perder um irmão, morte natural, né? Agora, um irmão crente, verdadeiro, ungido, ser assassinado, é um baque grande, mas os irmãos permaneceram fortes, sabendo que quem está com Jesus está guardado, né? A igreja que evangelizava, aqui no tópico 2. A evangelização centrada na palavra. Em Atos 8:4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Muitos pregadores
Eu não estou criticando, não. Eu estou falando uma coisa que está acontecendo diante dos olhos de todos nós. Pregador que sobe em cima do púlpito, pregando, lendo num celular. Isso é uma abominação, irmão. A Bíblia é a fonte. O obreiro tem que manejar a palavra de Deus. Aí Deus opera. Olha, se eu tiver condições de quebrar 1000 celulares, eu posso quebrar, mas eu não posso rasgar uma página da Bíblia. O Evangelho está precisando de melhorar. É por isso, irmão, que está acontecendo o que está acontecendo. Jesus está vendo tudo, irmão. Está vendo tudo. Ele vai cobrar. No tribunal de Cristo, Jesus vai chamar e nós vamos prestar conta para Ele. Evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja. Quem era Filipe? Um dos 7 diáconos. O homem era cheio do Espírito Santo, porque está escrito em Atos 6, versículo 4. Que era para escolher 7 homens, cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para servir as mesas, para que a palavra e o ministério da oração ficasse com quem, irmão? Com os apóstolos. Mas a igreja, de ano de 1950 para cá, ela se desandou na doutrina vinda de outros países, esqueceu de falar que está na igreja primitiva em Atos 2, 42 em diante. O dia que a igreja voltar à verdadeira doutrina apostólica, vocês vão ver a escola dominical com 150 a 200 membros. Jesus vai levantar paralítico, vai curar, vai ressuscitar mortos. Porque andava no conselho do Espírito Santo. Quem desobedece a Bíblia está desobedecendo o Espírito Santo. Foi Ele que ungiu, foi Ele que escolheu e capacitou os 39 a 40 escritores da Bíblia. Filipe chegou na cidade de Samaria, uma cidade oprimida pelo diabo, e Filipe pegava os demônios, se manifestava e ele expulsava os demônios, os doentes eram curados. Uma cidade igual a Samaria, oprimida pelo diabo, porque lá reinou a Jezabel. Lá era uma cidade cheia de pessoas de outras nações, que o rei levou o povo de Samaria e trouxeram outras pessoas, e Samaria foi tomada pela idolatria. Deixa um diácono hoje chegar em Aparecida do Norte e pregar, ele apanha. Se a igreja fazer as coisas de Deus sem a direção, sem obedecer à Bíblia,
é como bater em ferro frio. Os irmãos sabem que antigamente na cidade do interior, cada cidade tinha um ferreiro. O ferreiro pega o ferro, coloca sobre as brasas, tem o fole, põe o fogo nas brasas e ele aperta o fole assim, o fole sopra e aquece as brasas que ficam vermelhinhas. Aí ele pega aquela ferramenta, segura a peça e coloca lá, aquela parte fica vermelhinha. Ele coloca sobre a bigorna e bate com a marreta e se torna aquela peça naquilo que ele quer. Pregar a palavra de Deus sem a Bíblia, sem a unção, sem a direção, é como bater em ferro frio. Também foi disperso, e ao chegar em Samaria, ele pregava a Cristo, ou anunciava a Cristo, ou Atos 8:5. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus, não em história, não esse jeitinho brasileiro, não. A palavra de Deus não aceita o jeitinho brasileiro. Filipe não pregava a ideia da moda. Está vendo, irmão? Tem muita moda nova. A igreja não pode entrar nessa doutrina das outras igrejas de outros países. A igreja, a Assembleia de Deus, ela tem que estar centrada na doutrina dos apóstolos. Filipe não pregava a ideia da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha cruz como a base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas. Não. Mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Aqui no tópico 3, a igreja que dá suporte à evangelização. O suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos 8:14. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realiza. Olha só, o missionário tem que ser amparado pela igreja, financeiro, oração, jejum e apoio moral. A igreja que discipula
Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Jesus, o trabalho de discipulado da igreja fazia parte da doutrina dos apóstolos, o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito Santo. O João Batista, quando estava no Rio Jordão, ele disse: eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas depois de mim vem aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é a unção do Espírito Santo, é o dom de operar maravilhas. A igreja precisa voltar a buscar esses dons maravilhosos, aonde Jesus opera a conversão. Pedro, quem era Pedro? Um simples pescador. Não tinha teologia, nunca foi num seminário. Ele era iletrado, inculto, analfabeto. Eu creio que para assinar tinha que pôr a digital dele, né? Mas Pedro tinha o fogo do Espírito Santo. Atos 5, versículo 12, Pedro ia passar aqui na GB 8, a comparação. Aí as pessoas do Guanabara traziam as pessoas doentes e punha do outro lado do sol. Do sol de manhã, põe do outro lado, porque eu passo aqui, a sombra bate de lá. Aonde Pedro passava, a sombra dele batia na pessoa que estava com câncer e curava. Se tivesse uma doença maligna, curava, uma lepra, curava. Se tivesse um demônio, saía, irmão. A sombra de Pedro. Em Lida e Sarona, Pedro estava na sinagoga, na igreja, e tinha lá aquele homem paralítico, Enéas, 8 anos, numa cama, sem levantar e andar. Pedro olhou para ele e disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta, toma a tua cama e anda. E Enéas foi curado, foi para sua casa curado, e o povo que estava na igreja, na cidade, converteram ao Senhor. Não tem como, irmão. Quando Deus age, quando Deus manifesta o seu poder, não tem, até pai de santo converte. Em Atos 2, 42 a 47, até os sacerdotes da velha aliança convertiam o Senhor e se tornava crente. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, converteram e foram batizadas nas águas. É muito importante ser batizado nas águas, porque Jesus Cristo diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, né, irmão? Agora, se a pessoa não recebeu o batismo com o Espírito Santo e ele tem comunhão com Deus, se Jesus voltar hoje, ele vai ser arrebatado. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. O irmão sabe que dentre os irmãos da igreja tem um irmão que é mais capacitado que o outro. Isso a gente tem que reconhecer, eu tenho que reconhecer que o irmão é superior a mim. Deus, Jesus agraciou ele, quem sou eu para contestar? Eu tenho que aceitar. Então, os apóstolos estavam mais capacitados do que aqueles que foram enviados.
crente comum, de banco, diáconos, cooperadores, presbíteros. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os até a fé e ao batismo nas águas. Nós vemos que Filipe, o anjo do Senhor falou: Filipe, desce para o caminho de Jerusalém, que desce para Gaza. E Filipe foi. Lá encontrou o eunuco, o superintendente da rainha da Etiópia, que tinha vindo adorar o Senhor em Jerusalém, mas não era convertido. Não conhecia a palavra de Deus. Estava lendo Isaías 53, versículo 7 e versículo 8. O Senhor falou: Filipe, chega mais perto do carro. Filipe chegou mais perto do carro e ele ouviu o eunuco lendo Isaías 53, versículo 7 e versículo 8. Filipe, você compreende o que você está lendo? O eunuco: como eu vou saber se não tem ninguém que me explique? Filipe subiu na carruagem, começando aquela passagem, chegou até Jesus Cristo. Mas na frente, um córrego, um ribeiro de água. O eunuco disse: eis aí água, que importa que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito, se você crê de todo o seu coração. E ele disse: eu creio. E o Espírito Santo falou: batiza o eunuco. Filipe desceu da carruagem e batizou o eunuco. O eunuco entrou na sua carruagem e foi para a sua terra, cheia de alegria por ter crido no Senhor. E Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem sabe a família do eunuco toda foi salva porque ele creu no Senhor. E o Espírito Santo arrebatou Filipe e ele foi para outra cidade. Olha só, irmão, um simples diácono. Mas quando Deus quer usar, irmão, ele não escolhe a aparência. Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, na maneira que ele quer. Nós temos que estar na brecha. Para quando ele querer, nós estamos preparados. Amém? Eu sou crente de banco. Não, irmão. Você é pedra fundamental na obra do Senhor. Deus conta com você, conta conosco. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Atos 8, 14 e 15. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto, sem o recebimento do Espírito. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé e desfrutar da experiência pentecostal, como fizeram os apóstolos. Um dia eu comentando com o irmão, não vou falar o nome dele, eu respeito a fé dele, sobre essa passagem do eunuco. Ele creu no Senhor dentro da carruagem, numa estrada deserta. Nunca foi na igreja, nunca pagou o dízimo. Não. Mas o Senhor mandou batizar ele. Aí o irmão falou: não, nesse tempo, o Espírito Santo passaria mais. Não, o Espírito Santo de Atos dos Apóstolos
é o mesmo que está aqui hoje, nesta manhã. Cabe a nós dar ouvidos a Ele. O problema está aí. Nós queremos fazer as coisas de acordo com o nosso pensamento. Não, nós temos que fazer as coisas diante do pensamento de Deus. Se Deus mandar, pode fazer que Ele vai honrar a sua fé. Aqui no Guanabara tinha um paraibano. Esse rapaz, ele morava com outro paraibano, criou ele, veio lá da Paraíba para cá. E ele andava comigo nas igrejas, nunca converteu. Aí ele gostava de tomar um mel, né? E ele bebeu muito. E uma pessoa pôs ele dormir dentro de um galinheiro. Ele amanheceu todo, né, sujo. Aí ele foi numa igreja aqui em Goiânia. Chegando lá, tem muita gente que fala mal das igrejas, não pode falar. A salvação não é aqui da Assembleia de Deus. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. Ele dá para quem quer. Aí lá nessa igreja o Espírito Santo falou com essa pessoa. E ele batizou no mesmo dia. Nunca mais bebeu. Casou-se. E a casa dele se tornou um lugar de pregação dessa palavra. Morreu e está na glória com Jesus. Está vendo como é que as coisas de Deus têm que ser feitas, irmão? É no Espírito Santo que tem que mandar, não é eu. Não é a minha visão. Não é o meu conceito. É o conceito de Deus. Ele falou e pronto, acabou. A palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55, 11. Então, irmão, o dom da salvação é de Deus. Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é presente de Deus. Suponhamos aqui na igreja. O maior assaltante do Brasil. Um homem que matou 200. Que roubou milhões. Aí o pastor tem um carro de 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares dá quase 12 milhões. O pastor pega a chave do carro, o documento, e entrega na mão daquela pessoa. Aí a pessoa vai pensar, mas o pastor vai dar o carro para esse homem não vale nada, é um bandido, mas de quem é o carro? É do pastor. Ele dá para quem ele quiser. A salvação é dom de Deus, amado. Nós não, essa pessoa aí não tem jeito. Tem para Deus, tem. Samaria não tinha, hoje ninguém ia lá, irmão. Não, está perdida, é do diabo. Guanabara 2, tem muitas pessoas ainda para salvar. Parente nosso, vizinho nosso, patrões, colega, que precisa de salvação. Quem que vai falar para ele? Eu e você. Se eu não posso ir, eu vou orar. Vou pedir nas minhas orações para o Senhor usar o pastor, o irmão Rubens, o irmão ali, o irmão Francisco, o irmão Zé do Carmo, Zé Adão, Emerson, o irmão Naté, o irmão Badia, o irmão aqui, eu falei ele de americano, né? Ainda não decorei o nome dele.
esse irmão é uma bênção para evangelizar. A igreja precisa focar na salvação das pessoas, independentemente aonde ele mora, o que ele faz. Lá em Samaria, certamente tinha pessoas que ninguém dava nada por ela, mas Filipe pregou. Filipe pregou e aquelas pessoas arrependeu, foram batizadas. Se Jesus voltar hoje e nós estiver vivos, elas vão ressuscitar primeiro, irmão. Está vendo? Aquele eunuco da rainha de Candace vai ressuscitar, irmão. Isso é a obra do Espírito Santo. Nós temos que dar lugar para o Espírito Santo, é Ele que manda. Ele foi enviado por Deus para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que convence a pessoa. O pregador prega o que está escrito. E a unção que está na palavra, toca no coração da pessoa. Por isso, irmão, quando for pregar, lê um texto e prega o que está no texto. Amém, irmão? Não vem com história. Esse negócio de jogar, não, isso aí não convence ninguém. O que convence aqui. Essa palavra vai falar agora e vai falar sempre, eternamente, e ela estará nos dias do juízo final. Essa palavra vai estar lá. João 12, 47 e 48. Se você prega e a pessoa não converte, não se preocupa, porque está escrito: quem ouve a minha palavra e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Se alguém ouvir a minha palavra e não receber, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Essa palavra vai estar lá. É por isso, irmão, que temos que ler a Bíblia. Agora, eu vou falar um negócio aqui. Não é crítica não, viu, pastor? É uma coisa que está acontecendo, não só aqui. É geral. Parece que virou uma moda. Como o pastor vai mandar os irmãos para a África? Como o pastor vai mandar os irmãos para Timor-Leste, um dos países mais longe do mundo? Como o pastor vai mandar os irmãos para a Inglaterra, para a Bolívia aqui perto, para o Haiti? Primeiramente, os obreiros que têm que estar afinados com a palavra de Deus, eles têm que estar abastecidos. Mas como eles vão pregar se eles não têm oportunidade? Vocês acham que os irmãos foram assim na cara dura, com a barriga cheia? Não, irmão. Os irmãos da igreja primitiva oravam e jejuavam. Jesus disse em Marcos capítulo 9, 29, esta carta não pode sair a não ser através de oração e jejum. Como os irmãos vão jejuar? Eu sou dirigente do departamento de, suponhamos, assistência social. Eu não sou nada. Suponhamos. Aí, no culto da assistência social,
Os irmãos todos sentados ali, e eu trago um pregador lá do pastor Ciro. O irmão do outro departamento traz lá da Itaúna. Tem nada contra com o irmão de lá, não, irmão? Tem nada contra. São servos do Senhor. Mas e os obreiros aqui? Como eu vou? Se eu fizer isso, irmão, eu estou lutando contra a obra de Deus. Tem que abrir os olhos, irmão. Eu tenho que dar preferência para os irmãos aqui. Para eles incentivarem a jejuarem, a ler a Bíblia, a pregar lá na sua... Você pode entrar no seu quarto e pregar, irmão. Pode fazer isso. Começa a treinar. Começa a expor. Abre o coração. Deixa Deus falar através de você. Você é um microfone na mão de Deus. Quem fala, irmão, é o Espírito Santo. Nós somos o microfone na mão do Espírito Santo. É isso que a igreja tem que entender. Passa o ano todo. Agora, quando eu preciso dos irmãos para comprar a pamonhada, a sorvetada, tudo para ajudar, para me dar para o pregador que vem de fora. Aí eu conto com os irmãos. Mas na hora do culto, os irmãos ficam lá sentados. Como é que vai desenvolver? Irmão, é real, irmão. Não tem jeito de contestar, não. Mas fala para um dirigente do departamento para o senhor ver. Ele chama o porteiro para dar a bênção apostólica, mas não chama o senhor. Não pode fazer isso, irmão. Não pode fazer isso. O Mombadinho. Eu espelho muito no Mombadinho, todos. Eu tenho 34 anos que eu estou aqui. Sempre o Mombadinho me aconselhou, o testemunho dele, o jeito dele. Ele é crente assembleano. Ele é assembleano. Do tempo da Assembleia de Deus. Alama canta lava surianze canta lava xéria. Eu morei de frente à Assembleia de Deus de Uruana, quando eu tinha 12, 13 anos. Eu vi os irmãos entrar no culto e sair do culto. Aí, irmão, como é que os irmãos vão entusiasmar? Ele lê a Bíblia, ele ora, mas não ganha nada, não tem oportunidade. Um jogador de futebol, o Pelé, foi o maior jogador de todos os tempos. Se o Pelé não fosse ajudado, ele não seria o Pelé. Aqui em Goiânia tem um jogador chamado Lincoln, jogou no Vila e depois foi para o Goiás. Era o Leão da Serra. Se o Lincoln não fosse ajudado, não seria o Lincoln. Por que o Goiás hoje é uma potência no futebol goiano? O Goiás é reconhecido no Brasil inteiro, irmão. No Brasil inteiro. Por quê? O Goiás sempre deu prioridade à base. A base do Goiás deu dinheiro para ele ser o que ele hoje é. Patrocínio, né? Patrocínio, montar time grande e cresceu e se tornou uma das maiores potências do futebol brasileiro. Por quê? Investiu na base. A base da igreja é que sustenta, até o pastor é sustentado pela base da igreja. Amém, irmão? Está na hora? Não. Dá falta um pouco. Então, dá valor aos obreiros da igreja. Põe eles para orar. Põe para jejuar. Ó, o Espírito Santo vai escolher um aqui. O Espírito Santo escolhe. Pode achar que escolhe. Ele vai usar aquele irmão lá e falar, é você que vai pegar hoje, meu filho. Ele abre a boca, o Espírito Santo faz a obra e Deus opera a maravilha. Amém, igreja?
mas tem que ser na decência e na ordem. 1 Coríntios 14, 26. Quando nós chegamos no culto, o que faremos? Um tem salmo. O cantor canta o salmo. A equipe de louvor da igreja canta o salmo. É o louvor. O outro tem doutrina. A doutrina é a palavra. O pregador da noite vai ser o irmão ali. Eu não posso pregar. Não. Aí o irmão dirigindo o culto me chama. Irmão Sebastião, vem dar um testemunho. Aí eu leio um versículo, prego. O outro vem, prega e prega. Quando ele for pregar, a pessoa não sabe. Irmão, o negócio tem que ser decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. Tudo tem que ser feito com decência e ordem. Deus preserva a ordem. Deus prima pela ordem. Vai lá no céu e bagunça para você ver. Hã? Vai lá no céu. Não, irmão, o negócio é sério. Deus está chamando nós hoje. Capacitação, Ele quer capacitar nós. Essa igreja aqui no tempo do pastor Zé de Carvalho, a primeira vez, ele abriu lá no Vale do Sonho, aquela igrejona lá, foi o pastor que abriu. Asa Branca foi ele que abriu. A igreja do Guanabara 2 expandiu. Viu? Mas ele saiu, parou. Tem muitos lugares, irmão, que precisa de uma igreja. Agora, se nós capacitar, se nós dar ouvido ao Espírito Santo e fazer de acordo com a palavra, irmão, o Senhor vai abrir uma porta para os irmãos pregar, ser pastores, ser missionários. Tem muitos países que nunca ouviram falar de Jesus, amado. Como vão ouvir se não há quem pregue? Como pregarão se não são enviados? Tudo tem a decência e a ordem correta. Deus prima pela ordem. Que Deus possa nos abençoar, como tem abençoado os irmãos. Essa igreja aqui é generosa, essa igreja aqui é amorosa. Então, de parabéns. Toda vez que precisa, os irmãos estão prontos para atender. Olha só.